Agora é isso que denominamos de duradouro. Embora as duas sondas Voyager estejam navegando pelo espaço há 47 anos, sua missão de investigação inovadora ainda está a todo vapor. Como é amplamente conhecido, as sondas gêmeas idênticas já ultrapassaram até mesmo os limites do Sistema Solar e registraram uma série de descobertas misteriosas que deixaram até os astrônomos mais experientes boquiabertos. Mas que estruturas inimagináveis realmente residem adormecidas nas profundezas do espaço interestelar? E o que dizer da parede magnética extrema que uma das duas sondas detectou aqui? Bem, essas questões são provavelmente tão emocionantes quanto o evento que ocorreu em outubro de 2022. Foi quando a Voyager 1, que já estava explorando o espaço por 45 anos, foi atingida pela mais poderosa explosão de raios gama já registrada. No mesmo contexto, no entanto, a força primordial do espetáculo também incorporou um mistério cósmico. O surto e seu brilho subsequente simplesmente não se encaixavam em nossos modelos atuais e os especialistas foram consequentemente confrontados com um evento impossível. Da perspectiva de hoje, parece quase cômico. Quando a Voyager 1 e 2 mergulharam na vasta extensão do espaço em 20 de agosto e 5 de setembro de 1977, ninguém suspeitou que esse fosse o sinal de partida para uma das maiores histórias de sucesso em viagens espaciais. Não é de se espantar. Afinal, a duração da missão, originalmente prevista, era de apenas 5 anos, e as sondas deveriam, na verdade, apenas coletar novos dados sobre os planetas exteriores do Sistema Solar e suas luas, que até então permaneciam amplamente inexplorados. Mas depois que a nave espacial tirou as primeiras, e em alguns casos, únicas imagens de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, a NASA decidiu estender a missão e deixar as sondas Voyager voarem até a borda da heliosfera. Dito e feito, com algumas décadas de espera, enquanto a Voyager 1 alcançou a bolha magnética protetora do Sol em 2012, sua irmã a seguiu 6 anos depois. Nunca antes um objeto feito pelo homem penetrou tão longe no espaço e, em números, isso significa que a espaçonave agora colocou uma distância incrível de 24,8 e 20,7 bilhões de quilômetros entre elas e o Sol. Por outro lado, as sondas também deram aos cientistas baseados na Terra uma oportunidade única de estudar as regiões de borda extrema do nosso sistema doméstico a curta distância e explorar diretamente como o nosso Sol interage com as partículas e campos magnéticos fora da heliosfera. No entanto, como a Voyager 1 já havia alcançado este mundo desconhecido 6 anos antes, os especialistas da Voyager 2 estavam ainda mais ansiosos pela chegada da segunda sonda gêmea para comparar os dados coletados anteriormente com as novas informações. E, de fato, a comparação imediatamente revelou uma similaridade surpreendente. Enquanto os especialistas tinham assumido anteriormente que a heliosfera era assimétrica e tinha um formato que se estendia muito para trás, os dados das sondas Voyager sugerem que estamos lidando com uma estrutura simétrica, ou, em outras palavras, redonda. Mas as diferenças no plasma que foram registradas foram ainda maiores. Antes de entrar na heliopausa, em outras palavras, o limite mais externo da heliosfera, a Voyager 1 havia detectado uma forte decadência das correntes de plasma, enquanto a passagem para o meio interestelar foi caracterizada por forte turbulência no plasma circundante. Com base nisso, os pesquisadores suspeitaram de uma região de limite espessa, mais instável. Mas o caso da Voyager 2 foi bem diferente. Por um lado, levou apenas meio dia para cruzar a heliopausa e, por outro lado, não foi confrontada com as marés de plasma extremas que sua sonda irmã havia encontrado. Em outras palavras, a heliopausa se apresentou estável e fina dessa vez. Mas do que ele é realmente feito? Bem, os especialistas apontam para a influência do Sol. Como a Voyager 1 encontrou a heliopausa durante um mínimo no ciclo de atividade solar, pode-se supor que os campos magnéticos interestelares e a radiação cósmica penetraram mais profundamente na região limite da heliosfera naquele momento. A forte fase de atividade que acompanhou a passagem da Voyager 2, por outro lado,
pode ter estabilizado a heliopausa em combinação com o forte vento solar, uma enorme parede magnética. No entanto, essa não era a única coisa que a Voyager 2 deveria descobrir nos arredores do nosso sistema doméstico. Em uma área onde a sonda detectou algo que já havia sido previsto no papel, o entusiasmo entre os pesquisadores era ilimitado, porque aparentemente há, de fato, uma extensa parede magnética do nosso lado da heliopausa que atua como um escudo protetor adicional contra a radiação cósmica. Em detalhes, o campo magnético nesta barreira cósmica era mais forte do que qualquer outro campo magnético medido na heliosfera até o momento e parece ser extremamente dinâmico por natureza. Especialistas dizem que a parede magnética solar é criada por correntes magnéticas que se movem na direção da heliopausa, onde finalmente diminuem e fluem lateralmente quando a direção do campo magnético da nossa estrela hospedeira se inverte no próximo ciclo de atividade. Esse processo começa tudo de novo, mas desta vez com polaridade oposta. Até aqui, muito esclarecedor. E, ainda assim, não podemos esquecer que ainda estamos muito longe de decodificar as misteriosas extensões da heliopausa e do espaço interestelar. Embora os dados da Voyager sugiram que a região externa do Sistema Solar e o meio interestelar formam um sistema complexo, ainda estamos em apenas 2 pontos deste sistema colossal. Em vista disso, os especialistas insistem que missões de acompanhamento são essenciais para um quadro geral mais revelador. No entanto, esta ainda é uma música astronômica do futuro. Mas se olharmos para este ponto e visualizarmos a tecnologia com a qual as sondas Voyager atingiram seus marcos de tirar o fôlego, seus esforços incansáveis se tornam ainda mais surpreendentes. Como essa tecnologia é agora o estado dos anos 70, ela pode ser descrita com segurança como empoeirada. E você só precisa perceber que, se você tem um smartphone moderno, você tem um dispositivo com uma capacidade de memória 1 milhão de vezes maior do que a dos Voyager. Além disso, os dados de transmissão de nossas conexões de telefonia móvel modernas são quase 40 mil vezes maiores do que os das duas antigas sondas. No entanto, mesmo a tecnologia mais robusta dos anos 70 tem seus limites, e com o tempo, interrupções repentinas no contato com a Voyager foram inevitáveis. A NASA planeja continuar a missão das sondas por quanto tempo for viável, desligando gradualmente componentes que não são essenciais para a operação da espaçonave. No caso da Voyager 2, isso afetou recentemente o sensor de plasma. Convenientemente, os instrumentos de medição essenciais da Voyager 1 ainda estavam ativos em outubro de 2022. Então, ela foi a primeira a relatar aos cientistas na Terra um evento primitivo que causou grande comoção entre os astrônomos, da explosão de raios gama mais poderosa já registrada. Quando a Voyager 1 estava acelerando pelo espaço interestelar, seus instrumentos soaram o alarme. Seus sistemas relataram um influxo inexplicavelmente grande de radiação de alta energia. E, se preferir, a sonda agiu como um prenúncio de um espetáculo inimaginável que atingiria a Terra 19 horas depois. Em detalhes, a radiação gama registrada foi tão intensa que quase todos os nossos observatórios, incluindo os telescópios Swift e Fermi da NASA, ficaram instantaneamente saturados. Logo ficou claro que estávamos lidando com os efeitos de uma explosão de raios gama sem precedentes, que posteriormente preencheria uma edição especial inteira do periódico Astrophysical Letters. Reverentemente apelidada de o mais brilhante de todos os tempos ou o Barco para abreviar, recebeu o nome científico GRB 2219. O evento recorde imediatamente levantou uma questão no que havia desencadeado essa erupção extrema. Afinal, estávamos lidando com um espetáculo que tinha uma energia de 18 teraelectronvolts, e consequentemente, brilhava 70 vezes mais do que qualquer erupção observada anteriormente. Mas isso não era tudo. A erupção também produziu um jato de radiação bastante estranho, que levou os modelos atuais do brilho residual de tais eventos aos seus limites. Mais especificamente, os astrônomos descobriram um novo componente no espectro de rádio do jato, que os deixou completamente perplexos. Outros espectros de radiação também exibiram anomalias estranhas, entre outras coisas, o jato parecia estar excepcionalmente forte e focado. Em abril de 2024, os astrônomos finalmente conseguiram identificar a origem da explosão recorde.
Mas essa descoberta só levantou mais perguntas. A radiação, tão intensa que até alterou a ionosfera da Terra, não veio de uma mega explosão colossal, mas de uma supernova surpreendentemente normal. Pelo menos foi isso que os estudos de acompanhamento com o espectrômetro de infravermelho próximo de alta resolução do telescópio James Webb mostraram. Inscreva-se agora, e deixe seu like para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até o próximo encontro.